Ariano, o ano de 2026, ele não começa com um pedido de paz. Ele começa com uma ordem de comando. Se você estava esperando uma primeira semana lenta de ressaca do Réveillon, esqueça. O seu regente, que é o planeta Marte, ele está no lugar mais poderoso do zodíaco para ele, que é o signo de Capricórnio. E ele vai estar no ponto mais alto do seu mapa, que é a casa 10. Você vai começar o ano sentado no trono do imperador, literalmente mandando, dependendo de como o seu regente, que é Marte, está. Se você vai protagonizar a história ou se você vai sofrer as ações dessa energia. Porque, Ariano, você raramente esteve tão forte quanto agora, com as energias iniciais do ano que caem sobre você nesse período de 1 a 8 de janeiro. Marte, ele caminha pelos graus de 12 a 17 durante esse período de 1 a 8 de janeiro, pelo signo de Capricórnio. Isso é o que a gente chama de exaltação. Marte, ele vai estar exaltado em Capricórnio. Você tem recursos, você tem a eficiência e, principalmente, você vai ter a frieza de Capricórnio. Do dia 1 ao dia 8 de janeiro, você não vai ter preguiça. As energias aqui que vão cair sobre você, astrologicamente falando, indicam que você vai executar projetos e concluir tarefas sem nenhum problema. Se você tem um projeto parado há muito tempo, engavetado, ou aquela conversa difícil que você não consegue ter lá no seu trabalho, finalmente, com essa configuração de Marte em Capricórnio, você vai ter a coragem para fazer isso. É isso que os astros estão apontando para você para essa semana do dia 1 ao dia 8 de janeiro. Mas para que isso se concretize, só depende de você, porque o universo ele inclina, mas ele não determina. É você quem determina se essas energias terão bom proveito para você ou não. Marte ele não vai estar sozinho aqui em Capricórnio, ele vai estar com o Sol e Vênus. É um estélio na casa 10. A casa 10 não é sobre quem você é sobre o que você faz e como as pessoas estão vendo você, como você é visto. É a sua reputação que está em jogo aqui. Se você está fazendo a coisa certa, nesse momento você está sendo visto. Se você está fazendo a coisa errada, nesse momento também você está sendo visto. Por isso que eu falei logo no começo, vai depender muito de como o seu regente, que é o planeta Marte, vai estar. Se você vai mandar ou se você vai ser mandado. Vênus aqui junto, nesse stellium, ele sugere que a sua liderança, se houver, podem trazer dinheiro ou alianças diplomáticas muito boas para você, sólidas e resistentes. Agora, Áries, preste bem atenção, na astrologia é preciso que a gente faça o equilíbrio das tensões. Enquanto você está com esse poder todo aqui na casa 10, com esse stellium em Marte, em Capricórnio, lhe dando toda a visão para que você reine, para que você impere, lá no fundo do seu mapa, na casa 4, lá em Câncer, Júpiter ele está retrógrado. E Júpiter aqui, ele vai fazer uma oposição exata ao seu Marte, que vai estar lá na casa 10, lá para o dia 2. A casa 4 é o útero, é a sua família, o sofá da sala, a mãe, o passado, ou aquele lugar que você se sente seguro. É sua base, são suas bases. É o lugar onde você se sente sólido, assegurado. Júpiter retrógrado aqui, ele pode trazer para você uma insatisfação com o que significa essa sua casa 4, com o que significa a sua base sólida. Poderia ser tipo, você se sentiria com muita obrigação para com a sua família, ou tendo que cumprir uma meta muito alta para poder manter-se naquele ponto em que você se sente seguro. Júpiter retrógrado, aqui na sua casa 4, ele vai fazer você pensar que as coisas não estão andando. É como se você tivesse que reavaliar o que você está fazendo para crescer. Será que o que eu estou fazendo para que eu me sinta seguro está certo? Será que eu não estou fazendo coisa demais pela família? Essas energias de frustração e de dúvida, elas vão incidir justamente sobre a sua casa 4, a sua base sólida. É tipo assim, Marte em Capricórnio, lá na casa 10. Essa energia, esse stellium, ele vai estar exigindo de você 200%.
E você sente que se você tirar o pé do acelerador agora, você vai perder uma oportunidade do ano, que é o que você está sentindo. Você está sentindo como se você estivesse diante de uma oportunidade do ano para você. Mas, simultaneamente, essa sensação, alguma coisa lá na casa 4, na sua família ou na sua base, ela parece que precisa mais da sua atenção. É Júpiter em Câncer. Pode até ser que seja uma coisa muito simples, uma coisa trivial, uma reforma que deu errado no sentido físico da casa, na sua base, um parente que precisa da ajuda, mas faz aquele drama, ou simplesmente o seu cansaço físico e mental pedindo um refúgio. Você sufoca com essas responsabilidades que a casa 10 estão pedindo de você. Júpiter aqui na casa 4, ele expande o que ele toca. E ele ainda está retrógrado. Ele vai expandir a sua culpa. E aí você vai entrar naquele dilema, porque Marte lá do outro lado na casa 10 está dizendo assim, não pare. O conselho aqui, Ariano, é que você tente equilibrar essas energias da casa 10 com a casa 4, escolhendo suas estratégias, escolhendo as suas batalhas. Nessa semana, do dia 1 ao dia 8 de janeiro, a vitória para você vai estar no mundo externo. Garanta a estrutura lá fora para poder pagar pelo controle lá dentro depois. Saiba ter estratégia. Agora, Áries, enquanto você está brilhando lá na carreira, na casa 10, e gerenciando aqui essa sua crise da casa 4, procurando aquele equilíbrio que você precisa achar, existe uma bomba relógio na sua casa 9, em Sagitário. É a Lilith. Por que é que ela é tão perigosa aqui, Áries, para você? Porque a casa 9, ela rege as leis, ela rege a justiça, ela rege a ética, e Lilith é a rejeição da norma, é o seu lado revoltado. Entenda, a moral da história dessa semana é sobre autoridade. Com Marte na 10, você é a autoridade. Mas Lilith, na 9, é aquela voz imatura dentro de você que quer desafiar o sistema, só para provar que é livre. Por exemplo, você está prestes a fechar um grande negócio aqui, uma promoção, que é Marte na casa 10, mas você decide entrar numa discussão política, ou religiosa, ou moral, com a pessoa que você está querendo fechar esse grande negócio aqui. Pode ser um juiz, pode ser um cliente importante, só porque você está sentindo, Áries, que você tem que falar a verdade. Só que não é você, aqui é Lilith, na 9, em Sagitário. Não caia nessa. Esse cenário que eu estou apresentando para você aqui é hipotético, tá? Podem ser outras coisas, daí você fica atento. O que é que você pode estar tentando realizar, está tentando negociar, está tentando fechar nesse período de início de ano, para que você não fale besteira e acabe prejudicando o negócio. Porque Lilith aqui, ela vai fazer com que tu se sinta arrogante, porque tu está com todo o poder, então tu vai se sentir arrogante se tu não atentar para isso. E vai achar que sabe mais que qualquer outra pessoa. Se você ceder a esses impulsos de rebeldia agora, você vai manchar a sua reputação. Ou a reputação que Marte estará construindo durante esse período de 1 a 8 de janeiro. O recado dos astros aqui é uma pergunta bem clara para você. Você quer ter razão ou você quer ter o trono? Nessa semana, você não vai poder ter os dois. Você precisa ser maior que a rebeldia de Lilith. Não deixe que um comentário polêmico ou uma frase mal colocada numa reunião importante na sua vida, nesse período, destrua a estrutura que você levou um tempo para construir. Essa semana, Áries, de 1 a 8 de janeiro, ela vai definir o seu tom de 2026. É uma semana de hierarquia e alto contraste. Lilith vai estar testando a sua maturidade e Marte vai estar testando a sua força. E para fechar esta previsão, eu sempre busco uma carta do tarô para reforçar as energias que a astrologia está dizendo. E a carta que surge essa semana para você é a carta do Imperador. A gente está vendo aqui um imperador sentado com total autoridade, não num trono comum, mas sobre a própria superfície de Marte, que é o seu planeta regente.
ele está aqui literalmente sentado sobre a sua fonte de poder, que é o regente do seu signo, é Marte. O chão onde ele pisa não é terra, é um tabuleiro de xadrez que se estende até o horizonte, mostrando aqui para você que nesse momento a sua jogada tem que ser uma jogada de intelecto e não de sorte. Na parede atrás dele a gente vê uma caveira, que é uma cabra ou é um carneiro pregada. E ela não é assustadora, ela é um totem ancestral que vigia as suas costas. Ela simboliza aqui a experiência e a dureza do seu signo, que é Áries. É o glifo do seu signo, do signo de Áries. E um detalhe final aqui, na mão direita do imperador, ele está segurando uma única peça de xadrez, e é o rei. E ele precisa decidir o movimento que vai mudar todo o jogo. A carta diz mais ou menos assim: não dê passos em falsos. Pense, analise cada passo que você vai dar antes de dar esse passo. Ele segura a peça de xadrez na mão e ele está ali avaliando aquele momento com calma e estratégia. Com Lilith na casa 9, te tentando a chutar o balde e brigar com as autoridades, o imperador está aqui te lembrando: quem segura a peça tem o controle. Se você explodir, que é Lilith, você derruba o tabuleiro. Mas se você for frio, que é o imperador aqui, simbolizando o Capricórnio, você vai dar o checkmate. A peça na mão aqui desse imperador, ele está pedindo para você só jogar no momento certo. Pensar, analisar. Ele está sentado no seu planeta regente, que é Marte. Isso significa que você não precisa buscar a energia de fora. A força está em você. A caveira atrás dele, o totem atrás dele, protege os seus ancestrais e a sua linhagem, o seu passado. Você está seguro para tomar as decisões aqui. E as decisões difíceis que a semana vai exigir de você. Só tenha cautela. Você percebe que ele está muito tranquilo, avaliando, pensando no próximo passo? Com essa carta do imperador aqui, Áries, você precisa jogar para vencer. E seja o enxadrista, não seja o peão. Você percebe o que você precisa fazer para você se dar bem essa semana, que começa do dia 1 ao dia 8 de janeiro. Na semana que vem, Áries, depois do dia 8, Saturno ele entra na casa 12, no signo de Peixes. Você está achando que está no controle total, porque Marte está forte aqui. E realmente são essas as energias que estão caindo sobre você nesse momento, do dia 1 ao dia 8. Mas existe um ponto cego aqui, um segredo que você pode estar escondendo até de si mesmo, ou talvez você nem saiba. E esse segredo, ele pode acabar com a sua festa na segunda quinzena de janeiro, depois do dia 8. Mas a gente só vai falar disso no próximo vídeo. Por enquanto, você deixa seu like, você curte, você compartilha e você faz o seu comentário aqui embaixo, o que foi que ressoou com você, se ressoou, se não ressoou. Se não ressoou, você joga para o universo. E no mais, a gente se vê, Áries, na próxima leitura, depois do dia 8. Até lá!